Bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior, nosso bom dia especial aos servidores e servidoras do município do Xeramubim. Bom dia, internautas, bom dia, equipe técnica, bom dia a todos. Hoje são 22 de outubro de 2022, eu sou Águida Maria e esse é o programa Sindicato em Destaque. Programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramubim, com assuntos do total interesse dos servidores. E hoje, no dia 22 de outubro, nós tivemos lá no auditório da UNIC uma Assembleia Geral, que vai ser o nosso principal assunto de hoje. Começando com a leitura aqui do edital da Assembleia, porque a Assembleia foi convocada com base no estado permanente de mobilização, que foi aprovado no dia 27 de junho de 2022, certo? O edital da Assembleia. Diz assim uma frase para sua reflexão: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. A frase é do Nelson Mandela. Para a nossa reflexão, estava lá no topo do nosso edital de convocação. Edital de convocação. O Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Xeramubim, SINDSEC, vem através de seu representante legal com base na legislação em vigor, artigo 23, inciso 3 de seu Estatuto Social, convocar os servidores e servidoras filiados, ativos e inativos, aposentados e pensionistas para se fazerem presentes à Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 22 de outubro de 2022, às 7h30 em primeira convocação, ou observando o número de presentes em segunda convocação às 8 horas, presencialmente no auditório da UNIC, Faculdade de Xeramubim, situado na Avenida Dr. Joaquim Fernandes, 661, Centro Xeramubim, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: café musical e sorteio de brindes, em comemoração alusiva ao Dia do Servidor Público, no dia 28 de outubro, foi a partir das 7 horas. Participação da doutora Andressa Veríssimo, do escritório do doutor Valdeci, falar sobre a PEC 32, FGTS, paridade salarial. Certo? A campanha salarial 2022-2023, precatório do Fundef e assuntos gerais. Pessoal, a Assembleia aconteceu neste dia 22, acabou de terminar, certo? A gente veio correndo de lá para pegar aqui o telefone para iniciar o programa. E eu vou iniciar aqui as nossas notícias da Assembleia com a carta que foi referendada lá no auditório. Vale dizer que o auditório da UNIC estava lotado, não sei ainda quantas pessoas estavam na Assembleia, mas aquele auditório da UNIC estava lotado, certo? Então, um auditório que cabe 200 pessoas e estava cheio. Então pronto, a gente leu uma carta que que está sendo referendada em assembleias em vários municípios para ser publicada. Então é carta dos servidores e das servidoras municipais ao povo do Ceará. No segundo turno das eleições presidenciais de 2022, 2 projetos estão frente a frente. De um lado, o respeito às instituições, à Constituição, à democracia, ao Estado Democrático de Direito e à soberania popular. Do outro lado, os desvarios autoritários, o fascismo social, os ataques à classe trabalhadora, aos direitos humanos e à democracia. Não é exagero dizer que no dia 30 de outubro decidiremos entre a civilização e a barbárie. Decidiremos entre aquele que propõe um diálogo com diversos setores, a solução para os imensos desafios da sociedade brasileira, e aquele que dissemina a intriga, o ódio e a morte.
Diante de tudo isso, nós servidores e servidoras municipais declaramos apoio à única candidatura que tem compromisso com a classe trabalhadora. Declaramos apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos juntos com Lula pela Constituição do Brasil, pela revogação das reformas antipovo que destruíram os direitos trabalhistas e previdenciários, pela derrubada do teto de gastos para frear as tentativas de reforma administrativa e destruição do serviço público e para recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Com Lula, iniciamos a nossa caminhada para derrotar o fascismo e recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento, passando pela defesa irrestrita dos direitos de todas e todos. Diremos não ao racismo, à violência contra a mulher, à LGBTfobia, ao genocídio dos povos originários e à destruição dos biomas. Votamos em Lula por um Brasil de esperança que protegerá direitos trabalhistas e sociais, que crescerá junto com o seu povo. Este outro país passa pela garantia da geração de empregos de qualidade, pelo crescimento do salário, pela criação e manutenção do piso salarial, pela criação de políticas de carreira para trabalhadores de setores público e privado, pelo combate das desigualdades e pela vida. Vamos juntos e juntas fortalecer os serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e segurança pública e caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. No Brasil não há mais espaço para retrocessos. É tempo de reconstruir as lutas com Lula presidente. Vamos juntos e juntas pelo nosso país. Essa era a carta que estava sugerida, né? Estava sugerida pela nossa federação. Nós levamos até a Assembleia e a Assembleia referendou. Então, agora, ela é a carta dos servidores do município, porque uma Assembleia Geral referendou. E para você que também é servidor do município, mas não estava lá nem para referendar e nem para dizer que é contrário, né? Então, perdeu a oportunidade de se manifestar. Vai em nome de todos os servidores, tá bom? A gente vai publicar e vocês também podem, se quiserem uma cópia, eu vou distribuir. Agora sim, dá para a gente fazer oficial, porque já foi referendado em assembleia. Lembrando a vocês que uma Assembleia Geral de Servidores Filiados, ela é soberana. O que ela decidir, está decidido, entendeu? É por isso que a gente chama para a Assembleia, você chama que todo mundo venha, todos os servidores filiados estão convocados, é o que a gente coloca no edital. Então, o que aqueles que estiverem lá decidirem, é decidido em nome de toda a categoria, tá bom? Em nome de todos os filiados. Então, mais para frente, olha, a doutora Andressa Veríssimo, que estava previsto para vir, não foi possível ela vir, mas o doutor Valdeci participou através de vídeo, né? Ele gravou os vídeos a gente passou para falar sobre os assuntos que a gente tinha pedido para ele falar. Um dos assuntos que a gente pediu para ele falar foi sobre a PEC 32. Lembrar você, mais uma vez, para você ficar bem antenado sobre a PEC 32, sobre o que está acontecendo, como é que está o andamento. Não esqueça você que muitos dos parlamentares favoráveis à PEC 32 foram reeleitos, inclusive o Arthur Lira, atual presidente da Câmara, ele já colocou em enquete, né, para saber se você é contra ou a favor lá no site da Câmara Federal. Então você que é servidor, você já pode entrar no site da Câmara Federal e abrir a enquete da PEC 32, que eles chamam também de reforma administrativa, e votar contra. Convocar a sua família para votar contra, seus amigos, todo mundo que você conhece, você orienta para entrar lá no site e votar contra a PEC 32. Porque está fazendo uma enquete. Uma enquete é uma pesquisa de opinião pública para saber o que o público pensa daquilo, o que os brasileiros pensam daquilo.
Aí se você que é servidor, que é servidora, você não for lá, não abrir a enquete para votar, não convidar os seus familiares, seus amigos, as pessoas que você atende, porque se você é servidor público, o seu serviço é atender a alguém, é prestar um serviço a alguém, que também depende do serviço público. Então, é dever de cada um de nós fazer campanha com as pessoas com quem a gente atende, com nossa família, a nossa família que também é pobre e que também depende do serviço público, não é isso? Maioria de nós. Então, para ir lá e dizer não nessa enquete, você não é a favor da reforma administrativa, você é contra, porque ela vai destruir o serviço público, ela vai destruir a carreira do servidor público, mas principalmente o serviço público, vai destruir o servidor e o serviço, vai ficar, o que já é ruim hoje, vai piorar muitas mil vezes, tá bom? Vá lá e vote. O doutor Valdeci falou também sobre os processos de FGTS, paridade salarial, que estão tramitando, né, na justiça. As pessoas, ele explicou que os processos demoram, porque a prefeitura sempre recorre das decisões. É um direito da prefeitura recorrer, né? É um direito de todo mundo recorrer, mas nem devia recorrer, né? Porque vai perder de qualquer modo, né? Até agora, os processos que estão saindo, a galera tá ganhando. Muita gente já recebeu o seu precatório, né? Que isso aqui é precatório também, porque é dívida antiga, o precatório é a dívida que a prefeitura devia ter pago a você. No caso aqui do FGTS, devia ter pago a você. E você não recebeu na época. Então você tem que entrar com ação na justiça. Se você trabalhou de 1992 para trás e você é filiado ao Sindicec, vem aqui e dê entrada no seu. Se você é professor do município de Xerambim e já se aposentou, ou e você é filiado ao Sindicec, também venha aqui dar entrada no seu processo de paridade salarial. E se você não é filiado ainda, mas você está nessas duas situações, venha aqui, se filie e dê continuidade aos seus processos e inicie as suas ações judiciais, porque é só assim que as pessoas estão conseguindo alguma coisa. Sobre a paridade, né, já teve alguns casos julgados de paridade salarial, mas a prefeitura sempre recorrendo. Tá aí a briga na justiça. Se você é professor e assim que você se filiado, assim que você receber o seu decreto de aposentadoria, assim que você se aposentar, como se diz, você venha imediatamente dar entrada no seu processo de paridade salarial. Porque é lei você receber a paridade salarial, você receber o seu piso extensivo, o piso do magistério é lei, ser pago também aos aposentados e pensionistas, mas a prefeitura não paga. Então a gente tem que dar entrada em ação judicial. Beleza? Vamos continuar aqui. Um outro assunto muito importante. Gente, olha, não vai dar para falar de todos os assuntos hoje, porque foram muitos. Foram 2 horas de assembleia, né? Continuando, contando com o café da manhã, que começou, e a banda musical, né? Começou às 7h20 mais ou menos. Foram cerca de 4 horas de assembleia. Então, não dá pra gente falar tudo em meia hora. A gente vai apenas resumir e depois a gente vai detalhando mais os outros pontos. A campanha salarial 2022-2023, certo? Da campanha salarial 2022, nós não vamos falar porque nós já falamos, ela já foi dissecada esse ano e alguns pontos atendidos. Então, a gente recolocou para 2023 os pontos que não foram atendidos, e eu não entendo o que é isso aí, contagem regressiva. Pronto. Os pontos que não foram atendidos a gente colocou e acrescido de outros, né? Teve sugestões da Assembleia, certo? Depois a gente vai fazer os textos da campanha salarial direitinho. Ainda vai haver o lançamento da campanha daqui para o fim do ano, certo? Em outra Assembleia. Então, mas a gente precisava colocar os principais pontos aqui,
certo? O que a gente colocou hoje? Reposição de 15,26% dos servidores ativos, né, que ganham acima do salário mínimo acrescido do IPCA de 2022, né? Porque esses 15,26% era que a gente pede desde o início do ano. Como ainda não foi concedido, a gente já coloca os 15,26 e mais a inflação, né? A reposição inflacionária de acordo com o IPCA de 2022. O outro ponto, implantar o piso salarial dos enfermeiros, enfermeiras, de todos os profissionais de enfermagem, né? Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, né? O município passar a pagar o piso salarial da enfermagem. Não vou ler aqui o piso, mas a gente já falou bastante sobre essa questão, né? Sobre valores, já foi bastante pisado isso também. O 3, o reajuste do piso do magistério, né? Para os aposentados e pensionistas também, para 2022, de acordo com a portaria interministerial do MEC, a ser publicada em dezembro de 2022, em consonância com a lei número 11.738. Né, pessoal? Por que aqui ainda ficou assim? Porque a gente sabe que tem reajuste anual do magistério, que o MEC publica no mês de dezembro. Todo mês de dezembro o MEC publica a portaria de reajuste, e que esse reajuste, o piso salarial, ele é extensivo aos professores aposentados e pensionistas. Todo mundo sabe disso. Prefeitura de Tirambi não cumpre, mas ele é extensivo. E a gente está pedindo aqui mais uma vez que a prefeitura cumpra isso. A implementação imediata de 1/3 da jornada para atividade extra classe, em consonância com a lei número 11.738. É outra coisa que a prefeitura não cumpriu ainda. Implantar o plano de carreira, salário e remuneração PCCR para o servidor da saúde, incluindo todas as secretarias, exceto a educação, e técnico administrativo para todas as secretarias e autarquia municipal de trânsito de Xerambi. Então, pessoal, a gente mais uma vez reivindica o plano de carreira e remuneração, carreira e remuneração, o dito PCCR, para todas as categorias, em todas as secretarias, para todos os servidores. É isso que já devia ter há um tempo. Mais uma vez, está na campanha salarial. A reformulação do plano de carreira e remuneração do magistério, um calendário oficial de pagamento para todos os servidores ativos e inativos, que até agora é extraoficial, que oscila bem e a gente não sabe, né, o que vai acontecer, né? A gente nunca sabe se vai receber no dia. A indenização da licença prêmio para os professores do magistério, né? Professores e professoras. A convocação do restante dos aprovados do último concurso e realização de novo concurso. A convocação do restante dos aprovados, gente, é porque vocês sabem que foram chamados 340 pessoas dos aprovados no concurso de 2020. Ainda faltaram 42, eu acho. Essas 40 e poucos, elas não foram chamadas. Aquelas 340 que elas foram chamadas, elas foram demitidas, né? É por isso que está aqui. E convocação também de quem ainda falta, do restante dos demitidos, porque ainda falta 36 dos demitidos para ser chamado. E garantir a ampliação permanente da educação e da saúde também, e a equiparação salarial em profissionais de nível superior, certo? Então, gente, toda a discussão, as argumentações, as explicações dessas coisas, elas vão acontecendo ao longo dos próximos programas, tá? Esse aqui é o básico da campanha salarial. Foram acrescentados mais alguns pontos que eu não vou ler agora, tá bom? Mas a gente vai dar muito mais detalhes sobre isso.
O outro assunto também discutido lá foi o precatório do Fundef. E agora sobre o precatório, vamos fazer só um breve histórico, né, do precatório que temos, precatório do Fundef, né, que temos na 12ª Vara Federal em Brasília. A gente já sabe, desde dezembro do ano passado, que o doutor Valdeci falou que já havia ordem de pagamento, no valor aí de 9 milhões, pagamento principal, acresce mais os juros na hora do pagamento, né? Que esses valores a gente não tem bem certeza, né? Então, como já existia essa ordem de pagamento desde dezembro, a gente fez consultas ao executivo, tanto verbalmente como através de ofício, né? A prefeitura disse que não tinha recebido ainda, né? O próprio prefeito disse que ainda não tinha chegado dinheiro nenhum. Depois nós mandamos o ofício, eles não responderam. Então, um advogado do escritório do doutor Valdeci foi na 12ª Vara Federal em Brasília e lá recebeu a confirmação do pagamento, né, já desse dinheiro à prefeitura, e também que a prefeitura já tinha sacado o dinheiro, né, quer dizer, transferido para a sua conta, né, porque daquela conta que é assim o trâmite, né, eles depositam lá numa conta judicial e a prefeitura pega para uma conta sua. A prefeitura já fez isso, né, já pegou o dinheiro, já colocou na sua conta, certo? Então, isso aconteceu agora em setembro, que foi quando o advogado foi lá na 12ª Vara em Brasília. Nós procuramos o gabinete do prefeito, a secretária de gabinete, Yara Martins, ela marcou imediatamente uma reunião com o procurador-geral. Fomos, o Valíris, a Iracema e eu fomos conversar com o procurador-geral, que confirmou o recebimento do dinheiro, certo? Ainda veio assim com o migué, que a gente ia mesmo chamar vocês para conversar, para dizer. Mas isso aí foi só um miguezinho, porque há dias que eles tinham recebido o dinheiro e não tinha dito nada. Inclusive, a gente tinha mandado ofício perguntando e eles não responderam o ofício. Então, a gente marcou uma reunião com as pessoas pertinentes para discutirem o assunto, né? Ou seja, presidente da Câmara, presidente do CACS Fundeb, presidente do Comec, secretária de Educação, Procuradoria-Geral, né, do município, prefeito, representante de servidores, né? Nós convidamos também 2 professores, um aposentado, outro da ativa, e a diretoria do sindicato. Então, a gente convocou essa uma reunião, e nesse dia da reunião só compareceram a presidente do Comec e a presidente do Fundeb. Então, e logicamente o nosso advogado e a diretoria do sindicato, né? Então, dessa primeira reunião foi encaminhado outra reunião. Aí nós marcamos uma outra reunião, convidamos novamente todas essas pessoas, e nesta segunda reunião, só quem não marcou presença foi a Câmara Municipal e o Executivo, né? Mas estiveram presentes o procurador do município, Giliardi, um representante da Secretaria de Educação, novamente a presidente do Comec e do Fundeb também estiveram presentes, as 2 servidoras, né, convidadas, 2 professoras, e a diretoria do sindicato e o nosso advogado. Então, depois dessas considerações, marcou-se uma assembleia, certo? O nosso advogado disse que a gente marcasse logo, imediatamente, uma assembleia para tirar a comissão e discutir com a categoria. Porque, assim, quando a gente conversou com o procurador-geral, o doutor Carlos Monteiro, ele falou para a gente que esse dinheiro era apenas o montante menor reconhecido pela União na dívida que tem com a prefeitura, e que a prefeitura ainda não ia
a prefeitura não ia ratear esse dinheiro agora não, porque era muito pouco dinheiro, o grande montante do dinheiro ainda estava por vir, né? Ainda não tinha sido julgado, são mais 2 processos que ele estava tentando unificar, certo? Então ia guardar todo esse dinheiro para ratear tudo de uma vez, no que a gente discordou, por isso que a gente chamou a reunião com esse pessoal aí que eu já citei, e o nosso advogado concordou que também, já que o dinheiro está aí, ele deve ser imediatamente rateado, porque mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Esse passarinho aí já está na mão, esse dinheiro, ele já foi creditado na conta da prefeitura, a prefeitura já recebeu esse dinheiro. E os outros 2 processos que ainda estão em andamento, apesar de serem bem mais vultosos, né? A cobrança dessa indenização aí, a gente ainda não sabe quando é que ele vai ser julgado, a gente ainda não sabe quando é que esse dinheiro vai chegar na conta da prefeitura e vai poder ser rateado com os professores. Então, diante disso, nós marcamos uma assembleia que aconteceu no dia 22, que aconteceu hoje, aliás, lá aqui no auditório da Unic, e tiramos uma comissão de 11 pessoas. São as seguintes pessoas, né? Sou eu, Águida Maria, presidente do Sindicec, o Valíris Rodrigues, o vice-presidente do Sindicec, a Iracema Rocha, secretária-geral do Sindicec. De servidores, nós são os servidores ativos, né? Servidores não, professores. Essa comissão aqui são só professores. Então, tem o professor Júnior Maciel, o professor Gilberto do Carmo, a professora Ana Cláudia e a professora Fábia Teles. Esses são os professores ativos. Dos inativos, né, professores aposentados, nós temos a Rita Maria, a Rosângela do Carmo, a Francisca Antônia e a Tassiane Borges. Então, aí são 8 professores, mais 3 componentes da diretoria do Sindicec e uma comissão de 11 pessoas. Esta comissão foi referendada lá na Assembleia, né? A gente pediu, a gente formou a comissão lá, essas pessoas se voluntariaram a fazer parte da comissão, a Assembleia presente referendou o nome delas e a partir de agora eles estão oficialmente, né, formados como comissão para tratar com o Executivo a respeito disso. Já na segunda-feira mandaremos ofício ao prefeito municipal pedindo reunião durante a semana, né? Aí ele que escolhe o dia da semana que vai receber essa comissão. Então, são todas essas pessoas, o prefeito já será comunicado na segunda-feira sobre essa comissão, sobre as nossas intenções, porque o que é a nossa intenção? É conversar com o prefeito, né, saber dele como é que ele, quando é que ele vai ratear esse dinheiro, não é se ele vai ratear, né, porque temos legislação, né, garantindo esse rateio, então a gente vai saber quando é que ele vai fazer isso e quando é que vai pedir que ele mande imediatamente projeto de lei à Câmara Municipal para ser aprovado e vamos pedir, né, requerer que ele dê encaminhamento a isso imediatamente, né? Porque tem assim umas burocraciazinhas para resolver e quanto antes a prefeitura der início a esse processo, mais rápido, né? Isso terminará. Sobre critérios, gente, alguém vai perguntar sobre critérios de distribuição, né? Sobre critérios de distribuição desse precatório, a gente não discutiu com ninguém, nem com o servidor, nem com o executivo, nem com nada, certo? A gente vai se debruçar sobre a legislação, certo? Vai garantir primeiro que o prefeito mande projeto de lei para distribuir esse precatório, aí então vai se discutir, né? Vai discutir sobre os critérios.
tá bom? Nos próximos programas, nós daremos maiores notícias. Uma boa tarde, até a semana que vem.